Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a chefe Pamela, diretamente do Peru, e para falar dessa gastronomia tão fantástica. Tudo bem, Pamela? Tudo ótimo, Gabriel. Que lindo estar hoje com você. Muito legal. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu sou fã da culinária, da gastronomia peruana, então, nossa, vai ser muito bom falar contigo. Eu já tive a oportunidade de visitar o Peru, fiquei encantado, conheci algumas cidades e, nossa, vai ser muito bom falar contigo, relembrar um pouquinho desses pratos, desses sabores e para os ouvintes também, para a gente conhecer cada vez mais, né? Então tem muita coisa típica, assim, que a gente acaba não conhecendo, né? Numa viagem, assim, um pouco mais rápida, então vai ser bem legal. Claro que sim, claro que sim. Eu sou fã também do Brasil, eu morei lá em Vitória, no Espírito Santo, e realmente sou uma peruana apaixonada pelo Brasil. Que bacana. E conta um pouquinho, Pamela, da sua história, como que levou a paixão pela gastronomia, conta um pouquinho pra gente. Bem, na verdade, eu me apaixonei pela gastronomia muito cedo, né? O Peru é um país onde a cozinha é muito ligada no dia a dia, né? Na vida. Então, eu via a minha avó, as minhas tias, na minha própria casa. Tudo acontece perto da cozinha, perto do fogão. A minha mãe, ela nunca gostou de cozinha, muito menos de cozinhar, mas ela amava comer. E ela adorava comer bem. Então, aí começa tudo, né? Eu cozinhava em casa, ia preparando receitas, e ela, como ela não gostava de cozinhar, ela deixava. Falava, sim, vai, faz você. Então, eu me apaixonei muito cedo pela cozinha, né? Que legal, que bacana. E fala um pouco, assim, dos ingredientes, né? Se a gente for falar um pouquinho dos ingredientes, os principais ingredientes, assim, sei que são vários, mas se contar um pouquinho um pouco da culinária, um pouco, né, dos ingredientes, assim, para a gente começar. Claro. Olha, Gabriel, a cozinha peruana, ela é uma cozinha que tem muitos anos de difusão, né? Certo. Ela é uma cozinha tradicionalmente configurada pelas funções que tem. Então, por exemplo, temos os ingredientes muito típicos, tradicionais, como são ají amarillo, rocoto, que são tipos de pimentas, o guacatay, que é um tipo de erva parecida com uma menta, com um sabor assim meio metálico, que a gente utiliza muito. A utilização do cuy, que é o porquinho da Índia, né? Sim, que em muitos países é um mascote, um pet, aqui a gente come. Logo você tem os peixes, a utilização de muitas coisas que se utilizavam desde a época dos pré-incas. Logo, chega a primeira grande fusão, que são os espanhóis. Já com eles, chegam vários métodos de cocção e também ingredientes. Então, esses ingredientes chegam da Europa para o Peru e começa a primeira grande fusão. Mas uma coisa interessante acontece aqui no Peru, e é que esses produtos, ao serem eles cultivados no nosso solo, que é um solo muito rico, muito diverso, adquirem características próprias. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, nossa, o peruano se acha, né? Porque o limão é o melhor limão do mundo, a cebola é a melhor cebola do mundo. Mas é impressionante, né? Não é a gente que fala, senão as pessoas que chegam aqui experimentam as coisas que a gente tem, né? Então, aí logo chegam os chineses, os japoneses, e vêm trazendo os produtos deles e vão generando uma comida muito diversa, né? Onde temos
algumas proteínas, como o porquinho da Índia, que é a mais, digamos, tradicional dessas épocas, a quinoa, os diversos tipos de batatas, as pimentas, as ervas, como o guacatai, o limão, que se utiliza praticamente em tudo, a cebola, o alho, o gengibre, que a gente chama aqui de quion, né? Do jeito que chamam os chineses, a chicha morada, a chicha de guiapo, e logo você tem os produtos da Amazônia. Você fala, nossa, que cultura, né? E você abre a geladeira de qualquer pessoa aqui no Peru e vai encontrar esse tipo de coisas, né? Porque a gente é muito diverso na hora de se alimentar. Verdade, né? Então teve muita miscigenação, né? Se eu posso falar assim, né? Muitas influências, né? Que você falou dos pré-inca, e teve a parte também dos espanhóis, dos chineses, depois também um pouco do japonês também, não sei se também os japoneses, né? Teve claro. também bastante, assim, também a colônia, né? Então, nossa, é muito rico. E o solo, né? Não sei, o solo peruano, assim, é que você falou, é incrível, né? Ele propicia, assim, legumes, né, e diversidade. Se a gente for falar, acho que isso é muito rico, né, a variedade, por exemplo, se você for falar de milho, a variedade de tipos de milho, de batatas, né, então a gente fica assim, quando eu fui, falei, nossa, mas quanto tipo de milho, né, cada milho tão diferente do nosso, assim. E eu conheço pessoas, cozinheiros, amigos meus, né, que são da Europa, da Espanha, eu falo, não é possível, é mentira, isso não pode ser. E eu me lembro com Paulo, meu amigo Paulo Machado, né, nosso amigo que a gente gravou um episódio, para quem não conhece o Paulo, a gente gravou um episódio muito fantástico aí sobre a comida pantaneira, então muito legal, e o Paulo e a Pamela são amigos, então foi muito bacana. Claro, e o Paulinho, ele veio aqui e a gente faz o Food Safaris Lima. E no Food Safaris Lima, a gente levou alguns visitantes no Instituto Nacional da Batata, aqui no Peru, no INP, Instituto Nacional de la Papa. E para eles verem que realmente é verdade, a gente tem 4.000 tipos de batata. Temos óleo, que não é só batata, não é tubérculos, né? Não estamos falando de batata doce, não estamos falando de batata baroa, estamos falando única e exclusivamente da batata. Muita coisa, né? É muita coisa. É uma impressionante. Coisa impressionante mesmo, né? Ô, Pamela, e uma coisa assim, né? Aqui no Brasil também, a gente tem diversos restaurantes, né, peruanos, assim, diversos, assim, e muita gente também gosta muito de fazer o ceviche em casa, né? Se a gente for falar de ceviche, tem alguma dica que você possa nos passar, falar um pouquinho de que peixe, né? Às vezes também, que peixe escolher, que vocês gostam, algum truque que fala, ó, esse aqui é um truque peruano que vai ficar um ceviche infalível. Muito bom, infalível. Claro. Olha, Gabriel, na verdade, o ceviche peruano, ele também é um prato que tem uma história gigante, né? Na verdade, todos os nossos pratos têm essa questão de muita raiz, né? Então, passou por muitas variações. Tem um livro que se chama 500 anos de fusão, ceviche, 500 anos de fusão, que é do Gastón Acurio. E aí ele relata de uma maneira muito interessante como o peruano consome ceviche desde a época dos pré-incas, né? Que a cultura pré-inca se desenvolve sobretudo no norte do Peru, no litoral. Então, eles pescavam peixe fresco. Uma coisa que a gente conserva como característica muito importante com respeito ao ceviche é que você faça ele com peixe fresco. Sim. Então, você vai, por exemplo, não, peixes que eu gostava no Brasil. Robalo, olho de boi, trabalhei também com... linguado, né? Tem esses peixes que são os mais finos, digamos assim, né? Mas também um que é meio tilápia. Verde. Não, tilápia não. Tilápia não recomendo, mas se você não tiver outra coisa que não
Seja tilápia, tudo bem, né? Tá. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que não tem o mar perto, e isso é muito mais fácil conseguir tilápia que outro peixe, né? Então, digamos assim, o peixe, o mais importante é que você encontre um peixe muito fresco. Quando eu fui no Rio de Janeiro, 2019, em junho, se eu não me engano, e os amigos do meu marido, que ele é carioca, né, falaram: Pamela, faz um ceviche pra gente. Então, tinha o peixe congelado, o que você quiser, e tinha um peixinho que chama olho de cão. Nossa. É um peixe estranho, eu nunca tinha Sim. visto. É um peixe assim meio vermelhinho, com um olhão assim estranho, mas ele estava vivo na peixaria, vivo. Falei, vamos levar esse. Eles falaram, não, esse peixe não dá nada, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos levar ele. Aí levei ele fresquinho e deu um ceviche muito gostoso. O importante no ceviche, você tem que ter aquela questão do peixe muito fresco. Certo. Segunda coisa é o tempo. Tem que ser muito rápido o preparo do ceviche. Não pode demorar muito no limão. Na verdade, no Brasil, ou seja, cada país tem as suas dificuldades com o ceviche. É o que eu sinto, né? No Brasil, especificamente, eu enfrentei uma dificuldade com a cebola roxa, porque é uma cebola muito forte e que pinta muito. Então, meu ceviche sempre acabava com uma tonalidade meio rosa, porque a cebola roxa soltava um líquido roxo, né? Aqui no Peru, a cebola roxa, ela é mais bem vermelhinha, não é tão forte e é um pouquinho adocicada, não é tão ácida como lá no Brasil. E o limão, que o limão tem a questão que não é tão potente como o nosso limão aqui do Peru. Então, no Brasil, em algumas oportunidades, eu utilizava cebola branca, para não ter essa questão de pintar o ceviche. E o limão, utilizava o limão siciliano, limão da roça. Tendo essas duas coisas, né? Às vezes misturava, às vezes tinha aquele limão pequenininho, que chamam também limão rosa, limão cravo, acho. Esse era raro. Me traziam as minhas alunas, amigas da roça, elas traziam esse limãozinho. Para mim era festa, porque esse é o melhor. E, sobretudo, o peixe bem fresco. O peixe mais fresco que você encontrar. Se você tiver que escolher entre um peixe bom, digamos um robalo, um linguado, congelado, e um peixinho mais simples, fresco, escolhe o fresco, porque o ceviche sempre vai ficar muito bom com isso, né? Outra dica que eu acho bem interessante com o ceviche é dar uma lavadinha no peixe com sal. Tipo, você dá uma curadinha no peixe, porque o peixe do Pacífico é diferente do peixe do Atlântico, né? É um peixe que concentra mais sabor e tem uma textura também diferente, né? Às vezes eu encontro que o peixe no Atlântico, no peixe no Brasil, ou desfazia muito rápido ou era muito firme. Então a gente dá uma lavada suave, água, gelo e sal. Uma quantidade boa de sal. E aí deixa repousar o peixinho já cortadinho, uns 5, 10 minutos e logo enxaguar. E depois você mistura, né? Porque o ceviche depois já é do que cada um quer colocar. Agora, aqui no Peru, a gente sempre gosta de falar que tem a base que sustenta tudo, né? E é o peixe, cebola, limão, sal, pimenta. A pimenta dedo de moça, no caso do Brasil, usava a pimenta dedo de moça. Depois disso, já você pode colocar coentro, se você quiser. O peixe fica muito bem com coentro. Quiser inovar e colocar uma cebolinha ou talvez uma salsinha, já é uma questão de ir provando, né? Sim. Mas digamos que o ceviche correto é esse, né? E você falou, e o preparo também tem que ser muito rápido, né? Não pode ficar deixando ele marinando muito, porque às vezes tem gente que fala assim, vou deixar um pouco marinando, assim, não é... 5 horas. Não dá, né? Já fico pensando... Mas você sabe que isso é um costume antigo, né? Eu lembro, a minha avó, ela falava, né? Tinha menina que fazia o ceviche na casa dela, e a gente chegava querendo comer ceviche, e ela falava, não, o ceviche não está pronto, falta ainda umas 5 horas. E eu, nossa... E ficava aí o ceviche cozinhando no limão, e era muito diferente. Hoje em dia, o limão é só para dar aquele sabor, aquela refrescância e pronto.
E tem outros pratos também interessantes, né? A gente tem o tacu-tacu, o arroz com marisco. O peruano somos um povo que a gente aprecia muito, muito o arroz. Eu falo que a gente deve ser um dos primeiros consumidores de arroz do mundo. Não tenho esse dado assim muito claro, mas um dado bem interessante é que o Peru é o primeiro consumidor de cebola do mundo. Imagina. Caramba. Impressionante a quantidade de cebola que a gente consome, né? E isso te mostra um pouco que, ou seja, a gente sempre faz uma comida elaborada, seja pobre, seja rico, parte de um refogado que tenha cebola, que tenha alho, né? E nesse sentido, o tacu-tacu é um prato que celebra um pouco a migração africana ao Peru. Entendi. Então, se fala também que era vem da palavra tacui, que é tipo comida ou alguma coisa misturada, né? E é a mistura do feijão com arroz. O peruano, a gente não é como o brasileiro, que consome feijão diariamente, né? Arroz, feijão, é uma coisa muito comum para vocês. Para a gente, não. O feijão é em alguns pratos específicos. E o tacu-tacu é um deles, né? Ah, certo. Que é a mistura do arroz, feijão, um refogado bem saboroso. A gente coloca cebola, alho, ají, que é a pimenta, né? Ají amarillo, que é a nossa pimenta mais tradicional, que é muito saborosa. Aí faz um refogado bem gostoso, entra o arroz, que é de preferência um arroz dormido, o feijão do dia anterior e tudo misturado. Aí você faz como se fosse uma panqueca, né? Algo assim, uma omelete, digamos assim, desse arroz com feijão, uma mistura. E aí depois, em cima dele, já entra o que você quiser. É uma caminha, né? Sim, sim. Aí as pessoas colocam carne, banana, ovo frito, lomo saltado, mariscos. Nossa, o céu é o limite, né? Esse é o limite, né? Que bacana. E tem um prato, esse prato de arroz com marisco, assim, ele é como se fosse uma paella, assim, que ele lembra um pouco? Mais ou menos, lembra, na verdade lembra e todos os arrozes aqui no Peru que são misturados têm essa estilo espanhol, né, de se fazer, mas tem algumas diferenças bem marcadas. Por exemplo, a paella, você começa com arroz cru e você coloca dentro do caldo e logo vai colocando os mariscos aos poucos, enfim. No nosso caso, a gente faz o arroz, um arroz bem gostoso, deixa separado e faz toda a mistura. E logo o arroz que já está cozinhado entra na mistura em um fogo alto e você mistura tudo, né? Que isso é um costume também que a gente tem muito arraigado da nossa influência chinesa, né? Que é de misturar em fogo alto as coisas, né? Isso que eu ia te falar, aproveitando o ensejo, né? Tem muitos pratos, assim, que tem um pouco essa tradição também, ou da origem chinesa também? Claro, o Peru é o único país do mundo, eu acho, quase certeza, que tem comida peruana em outra língua, né? Por exemplo, aqui no Peru, um prato criollo seria camlung guantang, que é um prato chinês, mas você vai na China e na China não tem camlung guantang, ou chihao kai, ou né, essas coisas assim, porque são pratos que se originaram aqui no Peru quando chegaram os chineses, que foi mais ou menos em 1821, aí perto do nosso, de quando fomos liberados, né, digamos assim, da escravidão espanhola e tudo isso, chegam os chineses e eles trazem várias coisas, inclusive a gente tem os restaurantes tradicionais de comida chinesa peruana que se chamam chifas. Aqui no Peru você come a comida chinesa peruana mistura, é o chifa. E no chifa, você come um monte de coisas escritas em chinês, que são preparações criolhas, típicas, tradicionais, que já se consideram cozinha peruana, mas estão em outra língua e vêm de outra origem, né? É muito... Nossa. Nossa, o chifa é delicioso. As pessoas vêm aqui no Peru,
enlouquecem com o chifa. Nossa, que demais. Eu não provei, não tive oportunidade, assim. Não, aí na próxima vez a gente vai lá, eu te levo para você comer um chifa, não? Que bacana. Não, eu gosto também, adoro também. Nossa, culinária chinesa. E a pimenta também, né? Tem muita coisa também chinesa, é muito apimentada também. Tem alguns pratos que usam bastante pimenta, né? Também. Na verdade, a cozinha tailandesa, a gente tem não temos influência da cozinha tailandesa, mas se consome, o peruano aprecia muito a cozinha tailandesa aqui no Peru, né? A cozinha chinesa do Peru, cantonesa, e a cozinha chinesa de Sichuan, desses lugares, é que é uma cozinha mais picante, mais apimentada, né? Sim. Então, a nossa influência, a nossa cozinha chifa, é mais de Canton. Tem aquela coisa agridoce, né? Não tem tanta pimenta. Não tem tanta pimenta. Que legal, que bacana. E você estava falando do cuy, né? Que pra gente, assim, a gente fica até um pouco assim, nossa, que diferente, né? Quando a gente chega. Que o que você falou, o cuy é um porquinho da Índia, assim. E ele, muitas vezes, ele é um pet, né? Ele é um animalzinho de De estimação. estimação. Quando eu morava no Brasil, as minhas amigas, assim, as filhinhas delas, tinham um mascote, né? Eu sempre pegava, nossa, tá gordinho, eu falava. Tá como que pronto, né? E as meninas ficavam com medo, me dá de volta. E é muito, né? E é muito comum, né? Assim, é de dia a dia também. Como que tá, Na assim, no verdade, prato? Mais ou é menos? um, é um prato, o cuy é muito comum na serra do Peru, né? Na serrania do Peru. É um prato profundamente andino e se consome porque tem esse costume, né, de consumir o cuy nos Andes, em Cusco, em Puno, né? Aí você vai encontrar muito mais que em Lima. Em Lima não é tão comum. Hoje em dia se incrementou o consumo de cuy porque sabe que tem muitas propriedades muito boas, nutricionalmente falando. Ele entra aqui no Peru dentro da dieta das pessoas que estão recuperando-se do câncer. Assim, se atribuem a ele propriedades nutricionais fantásticas. Hemoglobina, o ferro, para as pessoas que estão com anemia. É muito bom o bichinho, né? Literal. Que Só que é curiosidade. estranho, né? Sim. É estranho. As pessoas ficam assim meio espantadas quando vêem um bicho, é um roedor, né? Tipo um ratinho, vendo ele cozinhado. E eu acho que aqui nos Andes, as pessoas não têm muito aquela delicadeza de, nossa, vamos fazer um pratinho bem lindo, né? Então, sempre apresentam o cuy com aquela cara, né? A cabeça completa, as patinhas. Então, as pessoas se assustam. Quando eu trabalhei aqui em Lima alguns anos em um restaurante muito bonito de cozinha. Tínhamos um tipo de cozinha de produto orgânico. Então, queríamos colocar o cuy, mas enfrentávamos essa questão, né? Vinha muito estrangeiro, as pessoas falavam, não, eu não quero provar esse rato, coisas assim, né? Então, eu tive a ideia de tratar o cuy como se fosse uma codorna, sabe? Então, Sim. fazer um balotim quando você retira, porque também as pessoas reclamam muito de que o cuy tem pouca carne e muito osso. Na hora de comer, você demora para comer porque tem pouca carne. E então retiramos, os cozinheiros me odiavam porque era um Nossa. trabalho. Desossamos todo o cuisinho. Retiramos as patinhas, retiramos a cabeça e enrolamos em si próprio como se fosse uma balotinha. Logo, ele foi cozinhado em baixa temperatura, cocção de baixa temperatura, algumas horas, para poder ter a maior parte do colágeno do cuy. E depois disso, na hora de que era servido, já era frito por imersão, que deixa Sim. uma casca muito crocante. Então, eram uns enroladinhos. As pessoas Adorava. adoravam. E falavam, não, assim eu como cuy, falavam, não tem problema. Mas Que eu te bacana. confesso que eu prefiro o cuy inteiro. Inteira mesmo, assim. E geralmente fazem na brasa, assim, não sei se mais na brasa também. O mais tradicional é uma preparação que se chama cuy chactado, que é da época dos Incas, que se cozinha o cuy na brasa, como o cuy tem muito colágeno, tende Sim. a recolher muito digamos assim, o corpinho dele.
pele, né? Então, você coloca uma pedra em cima do cuy para ficar ele chactado aí quieto e você cozinha na brasa e fica super crocante, né? Super crocante, caramba. E carne de porco também? Carne de porco é bastante também utilizado também? Sim, sim. Aqui no Peru se consome bastante carne de porco. Temos pratos tradicionais, por exemplo, o chicharrón é a panceta do porco, né? A parte da barriguinha do porco. É tipo como se chama no Brasil aquele que você come super crocante? Torresmo. É torresmo. É a parte do torresmo, só que com mais carne e a gente faz um sanduíche com isso. E coloca dentro batata doce cozida e logo frita também, o porquinho frito, o chicharrón e a cebola, que é uma salsa criolla, né? Que a gente acompanha muitos pratos com cebola picadinha, com pimenta. Ô, Pamela, a gente estava conversando, né, que a comida, assim, do Peru também muda muito, né, entre cidades, entre regiões, né, totalmente, assim, às vezes uma comida do sul é bem diferente de uma comida um pouco mais do norte e tal, tem um pouco disso, né? Claro, claro, sobretudo porque você que esteve aqui no Peru, sabe? Cada região tem um tipo de produto diferente, né? O peruano é um cozinheiro que rescata muito a questão do produto, e o peruano é muito territorial. Tipo assim, eu sou de Lima, nossa, eu tenho aqui o produto. Bom, o Lima é muito cosmopolita, né? Sim, Então, sim. tem produtos de muitas partes. Mas a pessoa da Amazônia, que a gente chama selva, ele vai trabalhar com os produtos da selva. Aí você vai em Cajamarca, ele vai trabalhar com os produtos da sua área. E aí você vai descobrindo que o Peru tem produtos maravilhosos em todas partes, né? E muito diversos. Muito diversos, né? E se a gente for falar um pouco agora de bebidas, assim, tem umas bebidas que são, poxa, muito clássico, né? Quem vem, tá, o pisco, né? Pisco sour também, é uma delícia também, né? Nossa, muito bom, né? A gente tem o pisco, que a gente é a briga eterna, né? com os chilenos. É a briga eterna, porque, na verdade, o que acontece é que a gente tem um deserto, o Peru, dentro de seus tantos biomas, né? Tem um deserto por onde estão as linhas de Nazca, né? Sim. Paracas, aí você tem essa parte de Ica, e está a área de Pisco. Aí é aonde nasce, é a cuna do pisco, né? Das uvas que a gente chama uvas pisqueiras, que são as uvas especiais para fazer o pisco, né? Que é um aguardiente de uva, muito, muito sabor. E a gente tem diversos tipos de pisco, né? Tem o pisco puro, o pisco uva Itália, que é feito das uvas verdes, tem o pisco mosto verde, que é outro tipo de uva também, outro tipo de prensado. Quando as pessoas vêm aqui no Food Safaris Lima, que a gente conversou, né? A gente faz toda uma demonstração dos diversos tipos de pisco, que são maravilhosos. E o pisco sour nasce, supostamente se fala que nasce no Harris Bar, que é um bar do centro de Lima, mais ou menos em 1940, uma coisa assim, 1950. Nasce aí no Morris Bar, acho que se chamava. E aí chega um bartender que se apaixona pelo pisco e faz como se fosse um whisky sour, que já é uma combinação famosa, só que com o pisco, o limão peruano, e acha uma maravilha. E depois fica Nossa. famoso em outro hotel que se chama o Hotel Bolívar, que até o dia de hoje o Hotel Bolívar é o lugar do pisco sour, a catedral do pisco sour aqui no Peru, né? Que bacana. E tem a tinta morada também, que é muito clássico, né? Tinta morada, né? Que é base de milho e tal. E tem uma cor assim, né? Meio um vermelho, um Muito. roxo, assim, meio fantástico, né? O nosso milho roxo, ele tem uma capacidade de pintar assim impressionante. Sim. Então você fica com uma bebida. Na verdade, uma coisa que me encanta muito do meu país é que a gente consegue preservar muitas coisas super saudáveis, né? Você vê as crianças bebendo chicha morada, que é uma bebida tradicional, autóctona, até o dia de hoje, e preferem chicha morada no lugar de Coca-Cola, Inca Cola ou qualquer outro tipo de Olha, bebida açucarada, né?
Que bom. E a gente faz a chicha morada com o milho roxo, coloca canela, cravo, casca de abacaxi, coloca também membrilho, que não lembro, marmelo, acho que se chama no Brasil. Tudo isso ferve junto e você faz aquele líquido de milho, que é Sim. delicioso. Além do mais, é maravilhoso para as pessoas, para equilibrar a pressão, né? Tem a capacidade de abaixar a pressão. Quando as pessoas têm pressão alta, pô, é muito bom. Aí a gente mistura com limão e açúcar e bebe. Que bacana. E tem a limonada também, né? A limonada peruana também, né? Claro, o que acontece é que o limão aqui no Peru, ele é muito especial, né? Ele veio digamos assim, veio na época dos espanhóis, da conquista, e aqui no Peru, o limão se adaptou perfeitamente ao clima, e realmente um limão espetacular. Ele tem uma acidez, um aroma muito, muito, muito especial. Eu que faço ceviche por muitas partes do mundo, posso falar que o limão peruano realmente é uma coisa espetacular. Mas a gente tem mais bebidas também, né? Sim. Por exemplo, no sul do Peru, em Arequipa, se consome muito a chicha de guiñapo, que é o milho roxo, que fica primeiro tostado, ficam como umas cinzas, né? E isso fermenta. E a primeira fermentação aí dá a chicha de guiñapo, que é deliciosa, né? Eu acho que daí nasce mais ou menos a ideia da kombucha, né? Um pouquinho, Sim, porque sim. você bebe e é uma bebida fermentada, tem muito probiótico, faz muito bem para a saúde. E depois você deixa fermentar mais, e também tem as bebidas que já viram bebidas alcoólicas. Kombucha também tá forte no Peru, assim, vocês têm o hábito, tá chegando assim forte? Tá na moda, tá na moda. Tá na moda, mas como eu te falo, né? Também a gente já tinha aqui as nossas bebidas. Por exemplo, a chicha de guiñapo no sul, a chicha de jora, que também é uma chicha de milho gigante. No norte do Peru, o clarito, que é aquela primeira passada, aquela primeira fermentação, que ainda não chega a ser uma fermentação alcoólica, que também está no norte do Peru, né? Então, digamos que a gente já tinha mais ou menos um pouquinho de ideia desses sabores estilo kombucha, né? Não, aqui no Brasil também tá pegando forte, sabe? Assim, tá chegando com força assim no mercado, nos empórios, as pessoas estão. Tá super na moda. É que é probiótica, né? Uma bebida muito saudável. E algumas pessoas até fazendo em casa, sabe? Trocando com os amigos, né? A parte do Scooby, assim. Claro, eu lembro quando eu saí do Brasil em 2014, estava super na moda fazer cerveja em casa. Todo mundo fazia sua cerveja em casa. Cansei de beber cerveja boa, ruim, mais ou menos. Verdade, o Brasil tem essa, assim, cerveja artesanal, tá muito em moda, assim, para assim, muitos fazendo, assim, né, sua própria cerveja, sua micro, né, cervejaria, nossa, é muito, muito bacana, muito legal. Parte de sobremesa, conta pra gente, tem bastante também, assim? Na verdade, na questão das sobremesas, eu não sou muito especialista, né, em sobremesas. A minha especialidade é mais a questão salgada, mas claro que o Peru tem sobremesas. A gente foi muito influenciado pelos conventos, né? Certo. Chegaram as freiras espanholas, muitas freiras francesas também, né? E sempre se fazia muito doce, muitas sobremesas de convento. Ponderações, que são um tipo como uma massa folhada, mas ela é feita parece aquelas coisas para queimar as vacas, né? E Sim, sim. colocar o nome, só que é tipo um espiral. Aí você coloca dentro do óleo quente, logo vai na massa e fica um espiral é muito delicado, muito, muito lindo. Logo temos os picarones, que são infaltáveis na cozinha criolla, né? Anticucho e picarón. O anticucho é tipo um espeto de coração de boi, muito temperado, muito, muito temperado, e feito assim, em uma parrilha, né? Em Churrasqueira, uma assim. churrasqueira. Sim. Como um churrasquinho,
muito parecido ao churrasquinho brasileiro, só que com coração de boi. E sempre é aquele casamento, né? Anticucho e picarón, que o picarón é uma massa feita com farinha de batata doce, leva batata doce também. Ela é frita no óleo e logo tem como se fosse um melado de cana, que vai bem molhadinho ali em cima, é muito gostoso, a gente ama. E bem, tem também muita sobremesa de milho, né, das massamorras, que a gente tem a massamorra morada, e logo se cria uma coisa que a gente chama clássico, que é a massamorra morada, que é como uma papa de milho roxo, com arroz com leite, né? Que é o arroz doce, Sim. que se consome no Brasil também. Aí a mistura dessas duas é muito típico, saboroso. muito tradicional aqui do Peru, né? Nossa, muito legal, viu, Pamela, falar com você. Tem alguma outra curiosidade que você queira comentar? Bom, tem tanto para falar da cozinha do Peru, né? Mas uma das nossas fusiones mais interessantes, já depois você vai traduzir, né? O meu portunhol, por favor. Ah, tá ótimo. Uma das fusiones, assim, está mais em voga nesse momento, graças à lista dos 50 Best, né, que são os melhores restaurantes do mundo. E neste caso de Sul-América, 50 Best, até o ano 2019, foi o Maido. Ganhou o Maido, né? Sim. Muitos restaurantes ganharam, mas no 2019, Maido, um restaurante peruano, de um chefe Nikkei, que é a mistura ele tinha um pai japonês, uma mãe peruana, e ele é Nikkei. Isso é o que é o Nikkei, né? Essa mistura. Ele ganhou o melhor restaurante do mundo, Sul-América, né? Os 50 Best, com um restaurante Nikkei dele, que é uma das nossas fusões que agora estão mais na moda. O Chifa é antigo, né? Tipo, já é. Agora, a cozinha Nikkei é uma febre no Peru já há uns, talvez, 7 anos. Muito bem consolidada também por aqui, né? A gente tem restaurantes japoneses com estilo peruano, que se chama cozinha Nikkei. Aos montes aqui em Lima. E o melhor restaurante de Sul-América em 2019 foi um restaurante de cozinha Nikkei, né? Que bacana, que bacana. Não conhecia, depois vou procurar. Você vai amar. Poxa, Pamela, mas muito obrigado, viu? Foi um papo muito, muito legal, muito bacana conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer um pouco as tradições. Deixa o seu Instagram aqui para os ouvintes. Então, tem o Pamela _Telo FG. E também tem o Tasting Peru, onde na época da pandemia, né, da quarentena, eu fiz muitas receitas. É tasting.peru. Então, neles dois, vocês encontram aí várias coisas, mas no Tasting, sobretudo, receita. Que legal, Pamela. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.